Hoje é o dia 22 de abril de 2023. Uma tarde de sábado aqui em Peruíbe. Tá aí, ó. Entardecer, né? Eu gosto de filmar entardecer. É mais fácil de filmar o amanhecer. Já filmei algumas vezes o amanhecer, né? Mas é chato pra acordar, sabe? Aqui não, já tô mais do que acordado e disposto. É só caminhar um pouco pra praia e pronto, estamos aqui. Bom, o que acontece? Há 523 anos atrás, portugueses desembarcaram em uma praia bem mais ao norte daqui, lá no que hoje é o litoral da Bahia. Pois é, o chamado descobrimento do Brasil. Mas e se eu explicar para vocês que os portugueses eles não descobriram o Brasil, tá? Ou seja, que não ocorreu o chamado descobrimento do Brasil. Sim, é isso mesmo. Ah, mas o Brasil foi descoberto, os portugueses vieram aqui. E tá aí você falando português hoje. Pois é. Tá aqui, ó. Essa aqui é a maior terra tem a maior população de luso-descendentes do mundo. Tá? Nenhum lugar tem tantos. É isso. Tem vários aqui na praia. Tá? Quer dizer, é a nossa herança. A língua, a origem genética de muitos brasileiros. Tá? De um imenso número de brasileiros, pois é a maior população luso-descendente do mundo, tá? Metade do território da América do Sul. Aliás, é aí onde eu quero chegar. A América foi descoberta pelos europeus. A América do Sul foi descoberta pelos europeus. Só que o Brasil não foi descoberto porque o Brasil não existia. Essa é a questão. O Brasil é uma criação portuguesa. O Brasil é resultado de um projeto colonial português, de um empreendimento colonial português. Ou seja, os portugueses vieram lá do Oceano Atlântico, desembarcaram em praias como essa e foram fundando colônias. Como, por exemplo, São Vicente, oficialmente a primeira cidade brasileira, que fica um pouco mais a norte daqui, no litoral paulista. Fica pra lá. É isso. Foram fundando suas colônias, fundaram São Vicente, fundaram Itanhaém, pois é, que, se não me engano seria a segunda cidade brasileira. Fundaram Cananéia, que fica mais ao sul, bem mais ao sul, bem mais para lá, e assim vai. Ou seja, os portugueses criaram várias das primeiras cidades brasileiras, quer dizer, criaram as primeiras cidades brasileiras, né? Não fundaram todas as cidades, claro, muitas foram criadas, por exemplo, depois da independência, em 1922. Mas, é o que eu digo, eles não descobriram algo que na época não existia. Por exemplo, não faz sentido a gente falar, os índios, os primeiros brasileiros. Como assim? Não existia Brasil. Não foi, por exemplo, quando os espanhóis desembarcaram no litoral do México e fundaram a chamada cidade de Veracruz. É algo totalmente diferente. O Império Azteca estava lá. Aliás, um nome do Império Azteca, um dos nomes do Império Azteca, no idioma do Império Azteca, do idioma lá daquela nação antes da chegada dos espanhóis, era Mexicali. Ou seja, México. Entendem? Ou seja, eles podem dizer que existia já o México antes dos espanhóis chegarem. Eles podem falar isso, mas não existia um Brasil antes dos portugueses chegarem. Não existia algum tipo de civilização indígena, tá? Um tipo de Estado-nação que poderia ser reconhecido como Brasil, dominado por alguma população indígena. Isso não existia. Então, não existia Brasil. O Brasil é uma criação. O Brasil foi criado, tá? Ele foi sendo criado pouco a pouco, século após século. As fronteiras brasileiras hoje são muito parecidas com aquelas que foram estabelecidas com a Espanha, chamado Tratado de Madrid, já no final do século XVIII, em que foi feita uma divisão entre a América Portuguesa e a América Espanhola, tá? Em que os portugueses ficaram com já um imenso território, né? Que, porém, não puderam aproveitá-lo devidamente no século seguinte, quando veio a independência. Quer dizer, a própria história portuguesa poderia ser diferente se eles tivessem conseguido manter o território, tá? Manter o seu controle.
A história poderia ser muito diferente hoje, né? Poderia ser muito, não só a história brasileira, a história portuguesa, a história também das ex-colônias, né? Ora, vamos supor que, já aproveitando o vídeo, vamos supor que a família real portuguesa não tivesse vindo para o Brasil, que não tivesse fugido para cá, tivesse, sei lá, buscado refúgio na Inglaterra. O Brasil colônia não teria alcançado sua autonomia, pois não teria o Dom João aqui para promover a sua autonomia. Porque quando ele veio para o Rio de Janeiro, o governo colonial foi encerrado e foi substituído pelo próprio rei e a corte, governando a colônia diretamente. Essa é a parte interessante. O Rio de Janeiro passou a sediar um governo português no exílio, de certa forma, né? E esse governo passou a controlar a colônia diretamente, ou seja, a estrutura colonial começou a ser desmontada pela própria coroa portuguesa. Algo único no mundo, tá? Algo que não se tem notícia. É isso. Ou seja, se ele não tivesse vindo, a história brasileira seria diferente. E, de certa forma, a própria história portuguesa. Talvez o Dom Pedro I não tivesse vindo a se tornar mais tarde rei de Portugal, né? Ao posto que ele alcançou depois de ter saído do Brasil, ter abdicado do trono. Talvez o irmão dele, o hoje desconhecido Dom Miguel, né? Que no Brasil, para os brasileiros, Dom Miguel é praticamente desconhecido, embora tenha vivido aqui no exílio. Talvez ele tivesse se tornado rei de fato de Portugal. A história poderia ter sido outra. Consequentemente, a história portuguesa teria tomado outro rumo. E, é claro, modificado completamente a história das outras colônias e do Brasil, né? Quem sabe o Salazar não tivesse chegado ao poder em Portugal, né? Não teria ocorrido também a Revolução dos Cravos, que vai ser comemorada daqui a alguns dias, né? Ainda neste mês. É isso. A história teria tomado outro rumo. Mas, de qualquer forma, foi o que eu coloquei aqui no vídeo. O Brasil não foi descoberto por os portugueses. O Brasil começou a ser construído, tá? A partir de um empreendimento colonial português, certo? Um empreendimento que durou muitos anos. Foi o quê? Pode-se dizer que ele teria começado o quê? Em 1500? Tá, não de forma oficial, né? Mas foi isso. Foram, sim, cerca de 300 anos. 300 anos de domínio colonial, tá? Se não me engano, São Vicente foi fundado o quê? Em 1532, uma coisa assim, não me lembro a data exata. Muito tempo, tá? Bastante tempo. Mas é isso aí, pessoal. Tô aqui filmando a praia, tá? Uma paisagem que não mudou muito nesses séculos de história, do Brasil. Vocês imaginarem que essa paisagem não era muito diferente da de 500 anos atrás. Vocês imaginem isso. Tá lá aquelas montanhas ali no fundo, essa praia, e aí atrás pura Mata Atlântica, nenhuma casa, aqui populações indígenas, tá? Que mais tarde irão se miscigenar com os portugueses, porque aqui no Peruíbe foi assim, né? A ocupação aconteceu dessa forma, né? Aconteceu a partir da miscigenação. Os caiçaras foi essencialmente isso, a miscigenação dos portugueses com indígenas e, é claro, alguma influência africana, tá? Foi isso, basicamente isso. Isso aconteceu em muitos pontos do litoral brasileiro. Quer dizer, história, né? O mundo não para, né? Tá sempre mudando, sempre se transformando, se modificando. Bom, o que tinha pra dizer é isso aí, pessoal. Até mais, voltar pra casa. O que eu vou fazer mais tarde, dormir mais cedo, comer uma pizza, sei lá. Eita, nós, eu gosto disso, ó. Bacana. Gosto disso, gosto dessa relaxada na praia, aproveitar esse cenário natural. Até. Esse vídeo vai ter uma repercussão? Até eu sei, nenhuma. Até mais.